Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Quero pregar uma palavra de Deus ao teu coração para esta noite. Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20. Existem muitas coisas que podem ocupar o lugar da prioridade e da primazia no nosso coração. E quando não há em nós uma percepção ou uma devoção a Deus para tal, nós começamos a colocar coisas que são terrenas e supérfluas na frente daquilo que é essencial, que é uma vida de comunhão para com Deus e de dependência diante dele. É sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20, está escrito assim: então Davi retornou para abençoar sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu diante do seu pai e diante de toda a sua casa para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero dançar diante do Senhor. E ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista, e das criadas das quais tu falastes, por ela serei tido em honra. E por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Você diga glória a Deus pela sua palavra. Querido, olhe para cá. Davi está no capítulo de número 6, executando uma tão honrosa missão, que é a missão de buscar a arca. Quando me pego a falar sobre a vida de Davi, eu tenho como prioridade sempre contextualizar com o reinado de Saul. Davi é o segundo rei de Israel, foi antecedido por Saul, que por 40 anos começa a reinar. O que prende o meu coração é que a motivação do povo para que pudesse pedir a Deus um rei não está baseado naquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 17, quando Deus deixa todas as exigências e características de um posterior rei, de alguém que poderia reinar sobre a nação. Só que a motivação é bem clara quando eles chegam a Samuel, juiz, sacerdote, profeta, para lhe dizer: Samuel, nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm. Eu tenho por muito costume de falar isso, mas o que motiva Israel a pedir um rei é o desejo de se tornar igual aos outros. A nação que Deus escolhe para ser o seu sacerdócio real, o transmissor da sua mensagem a toda a nação, a todo o povo, toda a humanidade. Ao invés de ser o destaque, quer ser igual, quer ser mais do mesmo. É por isso que eles decidem que querem um rei. Deus ainda estava para preparar alguém para que pudesse reinar, só que o povo está com pressa, precipitado. E mexe muito com o meu coração, porque Saul vai reinar por 40 anos. Por quantos anos Saul reina? Só que 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 19, vai dizer que passado o primeiro ano do reinado de Saul, o povo chega para Samuel, o profeta, para dizer: Samuel, nós estamos vivendo uma grande calamidade, e isso é a consequência da nossa escolha, porque erramos naquilo que escolhemos. Paz. Se Saul reina por 40 anos e após o primeiro ano o povo percebe que já errou naquilo que escolhe, isso significa que por mais que eles tivessem a consciência de que erraram, eles ainda ficaram mais 39 anos presos à escolha que fizeram. Porque é isso que é a escolha pela precipitação. Toda escolha pela precipitação é assim: chega falando bem, chega com sapatos veludo, mas uma hora revela as suas reais intenções. Eu aprendi que antes da unção vêm as evidências, mas depois são reveladas as intenções. Antes da unção, Saul até profetiza, mas depois da unção, Saul nega a ordem de Deus. Isso prende o meu coração, porque a precipitação faz o povo ficar preso a uma escolha que foi feita. Isso serve de alerta para nós.
Porque quantas vezes nós não somos precipitados quando vamos escolher alguma coisa? É a pressa, é o desejo excessivo de ter, é a necessidade que Deus faça agora. Isso às vezes faz com que nós mesmos tomamos atitudes que não éramos para tomar. E dura coisa é se ver no meio de um problema que fomos nós mesmos que proporcionamos o problema. Dura coisa é estar no meio de uma tempestade e todo mundo perguntar qual é o problema da tempestade, o que ocasionou, e nós sermos um Jonas e dizer: a culpa é minha que quis fugir de Deus. Se eu puder dizer algo para você aqui ainda na introdução dessa mensagem, cuidado com as ações e com as alianças que você quer formar, cuidado com as atitudes que você quer tomar, cuidado com as escolhas que você quer fazer, porque uma vez que são firmadas e são feitas, você se torna refém daquilo que você escolheu e daquilo que você trouxe para a sua vida. Antes de ser ungido, Saul é um, mas depois que é ungido, Saul se revela ser outro. Mas eu quero profetizar sobre ti nesta noite, que Deus abrirá os teus olhos e as tuas visões, para que as intenções não fiquem escondidas. Só escolhe pela precipitação quem não escuta Deus, porque quem escuta Deus não se precipita, mas quem escuta Deus sabe a porta correta que tem que entrar e a aliança correta que tem que firmar. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que as intenções do inimigo não fiquem escondidas, porque o que o diabo quer é trazer um prato diante de você, e este prato seja um prato transvestido da promessa. É isso que o diabo quer, é colocar diante de você propostas, e essas propostas pareçam ser o propósito, mas eu profetizo sobre ti, não terá engano nem precipitação, mas Deus abrirá a tua visão para que você escolha debaixo de uma direção dos céus. Saul reina por 40 anos, e mexe com o meu coração, porque após Saul terminar de reinar, Davi começa a reinar e também reina por um período de 40 anos. Diferente de Saul, que era precipitado, não escutava Deus, não obedecia a Deus, e por Deus foi rejeitado porque queria ultrapassar a palavra que Deus lhe entrega. A Bíblia diz que Davi está crescendo. 2 Samuel 5, versículo 10, diz que Davi prosseguiu e se tornou grande, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Davi não está crescendo porque é bom na guerra. Davi não está crescendo porque leva o nome de quem derrubou gigante. Davi não está crescendo porque agora possui um trono e possui uma coroa. Mas Davi está crescendo porque o Senhor é com ele. Davi não está crescendo porque aprendeu a guerrear e se tornou um bom guerreiro, pastor Antônio. Mas Davi está crescendo por uma coisa, porque o Senhor estava com ele. Deus era com Davi. E o segredo do crescimento de Davi não é o que ele sabe fazer, mas é quem está com ele. O segredo de Davi não é o que ele possui, mas é quem caminha ao lado de Davi todos os dias. Eu preciso dizer algo aqui, redobre a sua atenção, porque crescimento não é pautado por habilidades humanas, crescimento não é pautado por bens materiais. Crescimento ele vem sobre a vida de alguém quando nós aprendemos a depender de Deus. Repetir: crescimento não vem pelas nossas faculdades humanas, o crescimento não chega por aquilo que possuímos, mas o crescimento vem para quem está debaixo da dependência de Deus. Gente, eu já vi muita gente boa ficar pelo meio do caminho, porque era boa no talento, era boa naquilo que fazia, tinha habilidade para isso, tinha até dinheiro para poder chegar, mas não era dependente de Deus. Mas eu já vi também algumas pessoas pequenininhas
que alguns olhariam para ela e diriam: esta aí não é boa naquilo que faz, ou melhor, não é o melhor no que faz. Tem muita gente que faz melhor, tem muita gente que tem mais recurso, tem muita gente que tem mais oportunidade, mas não consegue chegar onde ele chega. Como é que pode isso? É tanta gente com muito recurso, com muita porta, com muita habilidade, mas não chega. Mas chega um pequenino de Deus e nem enfrenta a fila, porque Deus faz ele entrar pela porta. Eu preciso dizer algo para você aqui: se não for tempo de Deus te fazer crescer, quem disse para você que ia te ligar não te liga, quem disse para você me liga não vai te atender, quem disse para você vai na minha casa não vai abrir a porta, quem disse para você eu tenho a oportunidade vai dizer a vaga já foi preenchida. Mas quando chega a hora de Deus te fazer crescer, ainda que ninguém queira te atender, ainda que ninguém queira abrir a porta, ainda que ninguém ligue para você, é o céu dizendo aqui nessa noite: quando eu decido fazer alguém crescer, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem nada que pode impedir. Deixa eu ver quem pode levantar as mãos e celebrar a Deus nesta noite. Eu estou pregando sobre a tua vida que o que vai te fazer avançar não é o quanto você prega, não é o quanto você administra, não é o teu canudo da faculdade, mas é depender de Deus, depender de Deus, depender de Deus. Não é sobre aquilo que nós podemos, mas é sobre aquilo que Deus faz através de nós. Salmo de número 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo de número 124: se não fosse o Senhor orar de Israel, os nossos inimigos viriam e nos destruiriam, assim como o caçador destrói a sua presa. Desceram mais alguns versículos: mas o laço quebrou e nós escapamos. Quem quebra o laço? Quem quebra o laço é aquele do Salmo de número 91, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estou profetizando aqui: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas quem é dependente de Deus, mas quem é dependente de Deus, o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca. Eu libero uma palavra sobre a tua vida: tua casa está guardada nele, tua família está guardada nele, os teus bens estão guardados nele. Somente Deus pode fazer alguém crescer. É por isso que você não entende quando Deus abre algumas portas para você entrar e você pensa: meu Deus, nem eu me imaginava estando aqui. Tinha tanta gente melhor, tinha gente melhor, mas você tem algo que alguns que são melhores do que você não tem: aquele que pega os pequenos e faz sentar entre os grandes. Davi está crescendo porque o Senhor é com ele. O resultado disso está no capítulo de número 6, porque Davi aqui já está reinando sobre todo Israel. Nos 40 anos que Davi reina, os primeiros 7 anos e meio Davi reina apenas sobre Hebrom. Os outros 33 anos Davi reina sobre todo Israel. E por que aqui é o segredo que faz com que Davi cresça? Porque diferente de Saul, que reina por 40 anos, Davi está executando no capítulo 6 algo que Saul não teve a preocupação de fazer, o que é buscar a arca de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do testemunho, aquele que é o simbolismo, o símbolo da representatividade da presença de Deus. Aonde a arca de Deus estava, a presença de Deus também estava ali, porque Deus descia sobre o propiciatório, Deus descia sobre a tampa da arca. E aí que está, porque no episódio da morte de Eli, a arca é tomada, e Saul começa a reinar, a arca está do lado de fora. É por isso que Saul se perde.
Saul se perde porque 40 anos reinando e sabendo do símbolo que representava o culto para Israel, trazendo o simbolismo do que Deus era para o povo, de que Deus era a provisão porque o maná estava lá dentro, de que Deus era a direção porque a lei, as tábuas da lei estavam lá dentro, e de que Deus também era aquele que fazia crescer porque pegou a vara que estava morta e fez dar fruto. Então Deus é a provisão, então Deus é a direção, então Deus também é frutificação. Só que Saul não considera isso. E um reino onde não tem direção, não tem provisão, não tem frutificação, uma hora quebra, uma hora cai. Porque Saul está reinando sem Deus. Saul tem cadeira, Saul tem o trono, Saul tem a coroa, Saul tem as vestes, Saul tem o dinheiro, Saul tem o palácio, mas está vazio de Deus. E dura coisa é nós assumirmos lugares altos, cheios de nós mesmos e vazios de Deus, cheio daquilo que temos, mas vazio daquilo que o céu nos entrega. Porque Saul está reinando com coroa, com trono, com vestes, com cedro, no palácio, com dinheiro, mas Saul está reinando sem Deus. Mas quando Davi começa a reinar sobre todo Israel, Davi aprendeu uma verdade ao olhar para a vida de Saul: não adianta eu sentar num trono revestido de ouro, não adianta eu ter uma coroa brilhante sobre a minha cabeça, não adianta eu vestir as mais lindas vestes, não adianta eu morar no melhor palácio, se tudo isso for de mim mesmo e eu estiver vazio de Deus. Com a atitude de Davi, eu aprendo uma verdade, pastor Antônio: não adianta ter a cadeira, não adianta ter a coroa, não adianta ter a roupa, não adianta ter o palácio, não adianta ter o dinheiro, se não tiver a presença de Deus sobre a minha vida. Não adianta ter tudo isso se não tiver a presença de Deus. E tem muita gente querendo fazer vazio, gente, pregando por aquilo que conhece, cantando por aquilo que aprendeu, liderando no automático. Eu vim te confrontar aqui hoje. Deus está te convidando a sair do automático e começar a voltar a viver na dependência dEle. Para de viver o automático. Eu aprendi a alcançar as notas, eu aprendi a técnica da oratória, eu aprendi as técnicas de liderança. Deus está dizendo para alguém: maior do que as tuas técnicas é depender da minha graça. Davi reina e está crescendo porque depende de Deus. Você lembra o texto? Davi está entrando, é o caminho para terminar. Está entrando em Jerusalém dançando. E o que é que intriga Mical? O que intriga Mical é que Davi não está usando a coroa. O que é que intriga Mical? O que intriga Mical é que Davi não usa as vestes reais. O que é que intriga Mical? É que Davi não está sentado no seu trono. Na verdade, se você olhar para Davi e olhasse para qualquer um dos que estavam ali, não há como diferenciar quem é o rei por aquilo que veste. Isso mexe com Mical e Mical fica atribulada. É um absurdo uma autoridade se portar assim, se vestindo dessa maneira, sem estar com as suas patentes, sem estar se mostrando ser a autoridade da nação. Davi, não é assim que um rei se porta. Davi, não é assim que rei adora. Mical, filha de Saul, camarada que não aprendeu a viver uma vida de comunhão com Deus, está querendo ensinar Davi a prestar culto. Sabe qual é o problema de Mical? É que Mical não sabe cultuar e quer ensinar quem está cultuando. Sabe qual é o problema de Mical? Que Mical não sabe entregar a adoração e quer colocar limite na adoração de quem entrega. Porque na cabeça de Mical, para adorar, tem que estar com a coroa.
Na cabeça de Mical, para adorar, tem que manter a pose. Na cabeça de Mical, a adoração existe a ética. Na cabeça de Mical, na adoração, a gravata não pode ficar torta, a maquiagem não pode borrar, não pode descer do salto, porque para Mical, a adoração é pautada na roupa que veste, no que está sobre a sua cabeça, na sua patente. Só que Davi repreende Mical e dizendo assim: Mical, quando eu estava no campo, Deus me escolheu para reinar no lugar do teu pai. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, Mical. Se Saul teu pai era insensível e não te ensinou a viver uma vida de oração e de comunhão e devoção, mas eu estava lá no campo tocando a minha harpa, ele me ensinou a matar urso, Deus me ensinou a matar leão. Mical, eu estou me entregando diante de Deus. Não me importa o título, não importa a patente, não importa a minha autoridade, eu estou aqui como servo, porque eu dependo dele. Davi não é preso às coisas da terra. Isso que eu vim pregar para você aqui hoje, que é melhor do que qualquer coisa depender de Deus. Davi é tão desprendido daquilo que a terra tem para lhe oferecer, que no Salmo de número 51, verso 11, a oração de Davi é: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Davi acabou de pecar. Davi podia orar a Deus dizendo: Senhor, não retira a cadeira, Senhor, não retira a coroa, Senhor, não retira a minha autoridade. Mas que Davi ora: não me lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. É dois pedidos que Davi executa. Primeiro, não me lances fora. O que Davi está dizendo: eu pequei, mas por favor me permita continuar perto de ti, e não retire de mim o teu espírito. É Davi dizendo: eu pequei, mas não saia de dentro de mim. Davi não é preso àquilo que a terra tem para lhe proporcionar, mas aquilo que os céus têm para a vida dele. Meu querido, eu preciso te dizer uma coisa: porque quem não é preso ao que a terra lhe entrega, mas vive uma vida debaixo da submissão daquilo que Deus tem, precisa se preparar para ser atingido até por aquilo que não pede. Precisa se preparar para ser guardado por Deus em todas as circunstâncias. O salmista uma vez declarou uma verdade: como a corça suspira por águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira por águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Se você assistir National Geographic, você vai perceber que é assim que a corça se comporta. Quando ela está próxima, os seus predadores estão alguns quilômetros próximos dela, a corça começa a exalar um cheiro muito forte, e esse cheiro começa a atrair o predador. Para que o predador não pegue, ela corre e mergulha nas águas mais profundas, deixando apenas o seu focinho de fora, e as águas sobre os seus pelos vão ali neutralizando o cheiro, fazendo com que o inimigo não consiga mais o encontrar. Quando o salmista declara que a alma suspira por Deus, ele não está indicando uma questão de necessidade, ele está indicando uma questão de sobrevivência. Quando o salmista diz: a minha alma suspira por ti, não é suspirar para beber da água e ir embora, não é suspirar para chegar no culto e receber, mas é chegar porque sabe que se eu não mergulhar nessas águas, o inimigo me traga e me destrói. As águas de Deus, a presença de Deus, não é simplesmente uma casualidade para suprir necessidades.
mas é tudo aquilo que o cristão precisa para que possa continuar vivo e com o coração queimando por Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite, para que eu encerre a minha oportunidade, porque se você chegou aqui como um Davi, que não me importa com aquilo que Mical diz, deixa quem quiser falar, porque na mente de Mical, chorar todos os cultos é criancice. Na mente de Mical, levantar, pular da glória a Deus e aleluia, chorar é coisa de menino. Querido, seja menino mesmo, seja criança mesmo, só você e Deus sabe que se você não mergulha nessa água, Satanás teria te tragado e tinha destruído a tua vida. É por isso que você chega e chora, é por isso que você chega e se derrama, é por isso que você chega e se quebranta, porque você precisa mergulhar em Deus, porque você precisa mergulhar em Deus, porque se você não mergulhar, Satanás entraria na tua casa e acabaria com o teu casamento. Se você não mergulhasse, Satanás teria tocado no teu filho e teria colocado ele nas drogas. Se você não mergulhasse, Satanás teria tocado na tua mente e teria te prendido na depressão. Mas porque você mergulhou, é Deus dizendo: o inimigo não vai te alcançar, não vai te alcançar. Se você pode, levante as duas mãos. Uma é pouca, eu vou profetizar aqui. Satanás que se prepare, pastor Antônio. Satanás que fique pronto, pastor Luciano, porque até onde, até a data de hoje, ele conseguiu se aproximar e disse: é agora que eu paro, é agora que eu acabo, é agora que eu destruo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Mergulha, 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 mergulha. É Deus dizendo: enquanto você mergulha, eu guardo, eu livro, eu protejo, não vai tocar. Se coloque de pé. Aleluia. Talvez esta é a noite que Deus marcou para que você mergulhe. Se você quer dar esse mergulho hoje, debaixo da dependência de Deus, se é para você, eu preciso te chamar aqui à frente. Isso aqui é para quem é dependente de Deus, gente. É para quem precisa de Deus para avançar. É quem precisa de Deus para que a casa permaneça de pé. É quem precisa de Deus para que os projetos dê certo. Tem coisas que estão dando errado, você está tentando do teu jeito. É Deus dizendo: para de tentar da sua maneira e coloca diante do meu altar. Mergulha nas águas que eu te livro e te dou direção. Eu preciso saber se tem alguém que recebe essa palavra nessa noite, precisa mergulhar nessas águas. Eu vou orar. Há uma unção de quebrantamento aqui nesta noite, querido. Há uma unção de quebrantamento aqui nesse lugar. Eu estou falando isso aqui é para crente que talvez chegou aqui hoje fraquinho, fraquinho, e dizendo: Senhor, não sei se eu aguento mais essa semana não. Acho que até o dia 28 de fevereiro não dá mais para mim, eu entrego os pontos, chuto o balde. O Espírito de Deus te chamando aqui hoje. Eu quero orar pela tua vida. Eu preciso conhecer também se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Quando eu ouvi essa mensagem, estava distante de Cristo, eu nunca fui evangélico, mas eu entendi que eu preciso depender de Deus. Esta oportunidade que o céu lhe entrega hoje. Se tiver alguém, levante mais das mãos. Nós queremos te conhecer, orar pela tua vida hoje. Amém? Feche os teus
seus olhos. Espírito de Deus, tua palavra foi pregada, simples como é, eficaz como sempre. Senhor, nós queremos louvar a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque Tu marcaste esta noite para abastecer, ó Deus, as nossas vidas, e mostrar, ó Deus, quanto nós precisamos depender de Ti. Nós queremos Te louvar e agradecer a Ti, ó Deus, por aquilo que Tu tens feito por nós, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor, pelas portas que tem aberto, Senhor, pelos milagres, ó Deus, que tem realizado sobre nós, mesmo que nós não mereçamos. Nós te pedimos, Senhor, não nos lance fora da Tua presença, e não retire de nós o Teu Espírito. Não queremos viver uma vida cheia de nós mesmos e vazios de Ti, cheio, ó Deus, do que podemos, do que achamos que temos, e vazios da Tua presença. Te pedimos nesta noite, Senhor, guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Senhor, a nossa vida, sustenta-nos, ó Deus. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer